Quando criança, eu lembro que eu tinha medo quando a porta da minha casa batia, porque eu nunca sabia o que ia acontecer a cada dia. E foi no meio desse caos que a minha infância começou. Eu lembro que durante 14 anos da minha vida, o que eu vivia, o contexto da minha casa, né, era de violência doméstica. Então eu presenciava isso diariamente ao longo da minha infância. E aí você me pergunta como, por quê? Por que tanto tempo, né? E os tempos eram outros. Então, o contexto em que a minha mãe foi criada, eu sou cristã de berço, minha mãe é cristã de berço, minha avó já era cristã de berço, cristã protestante. E a gente sabe que no meio evangélico existe muita religiosidade, ainda existe hoje em dia, a gente sabe disso. E naquele contexto, minha mãe, num casamento, dois filhos, num relacionamento abusivo, e que ela já não trabalhava já há alguns anos por conta de todo esse contexto também. Então havia uma certa dependência financeira e um certo pavor em relação a algumas coisas que aconteciam, né? A realidade financeira era muito absurda entre meus pais e de ouvir histórias do tipo se sair, vai passar fome e vai fazer o quê? Não é nada sem mim. Vocês não são nada sem mim. E eu consigo tirá-los de você se eu quiser. E esse tipo de coisa faz uma mulher se manter no casamento por 14 anos. Eu lembro que o motivo dela ter demorado tanto tempo, e ela sempre falava para mim quando eu conversava com ela sobre isso, era de esperar eu ter idade suficiente para dizer com quem eu ia ficar, caso fosse preciso, e o meu irmão também. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais novo do que eu. E eu lembro que nesse contexto de abuso e algumas humilhações, situações que não desejo para ninguém, eu passei boa parte da minha infância fingindo que eu estava dormindo. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre foi muito ligada até hoje. Ela sabia quem eu era, porque eu sempre tive esse temperamento colérico, né, de observar tudo, de querer resolver as coisas para as pessoas que são próximas a mim. E ela sabia que eu fingia que estava dormindo para ficar acordada para saber se ia acontecer alguma coisa com ela. E aí quando chegava a certa hora da noite ali, ela mandava eu dormir. Vai dormir, Ecla, vai dormir, fica acordada não. E eu lembro que algumas vezes eu realmente estava muito cansada, era uma criança de 6, 7 anos, gente, 8 anos. E isso começou a vir na minha cabeça para fazer quando eu comecei a ter noção e ideia de tudo que estava acontecendo ali, sabe? Do que realmente era aquilo, aquelas agressões, aquela violência, aquela situação. E aí eu comecei a me preocupar e ativar um modo sobrevivência. A partir ali dos 5, 6 anos de idade. Eram gritos, eram confusões e eram situações que eu hoje tenho um sobrinho de 7 anos de idade. Eu olho assim e eu digo, nossa, eu tinha a idade dele quando isso acontecia. Como eu cobrei da menina que eu era. Como eu pedi que ela fosse uma adulta que ela não deveria ter sido naquele tempo. E eu lembro que eu ficava lá acordadinha, conversando com Jesus, mas de olhinho fechado, fingindo que eu estava dormindo, porque quando eu escutava o som da porta se abrir, a presença trazia aquela taquicardia no coração e ficava aquela ansiedade reprimida ali de pode acontecer qualquer coisa. E o que é que pode acontecer hoje? E aí eu ficava acordada porque na minha cabeça eu tinha que estar pronta. Se minha mãe precisar de alguma ajuda, eu tenho que ajudá-la. Só que ajuda uma criança de 5, 6, 7 anos a dar para uma adulta, gente? E aquilo que foi criando em mim sentimentos de tipo, eu preciso resolver a minha vida logo para conseguir sair dessa situação e tirar minha mãe e meu irmão dessa situação. E foi esse o contexto da minha infância, né? E eu lembro que mesmo em meio a todas essas situações, pelo fato de sermos cristãos, a gente ia para a igreja. Eu lembro de ter participado de criança, de mocidade, de juvenil, todos os órgãos ali da igreja. A gente fazia parte da Assembleia do Campo Recife, na época. E a gente ia para a igreja, participava dos órgãos. Minha mãe fazia questão, todo café da manhã a gente tomava junto, eu, ela ali, meu irmão. E a gente sempre foi muito próximo um do outro, cada um na sua personalidade, na sua característica. A gente tomava café da manhã junto e minha mãe conversava da Bíblia com a gente todos os dias. Ali eu lembro que ela, dentro das condições dela, ela sempre via ela se virando, fazendo um bico para conseguir comprar uma coisinha ou outra pra gente que era essencial, pelo menos para ela.
e aí para comprar uma roupinha, uma calcinha, alguma coisinha que precisasse. E ela vendia, já chegou a vender Tupperware, chegou a vender inúmeras outras coisinhas que ela conseguia. E ela pegava esse dinheiro, eu lembro que no café da manhã ela fazia perguntas da Bíblia pra gente, de acordo com o que a gente estudava, né? E aí no final de semana ela fazia as perguntas, se a gente acertasse, a gente ganhava aqueles brinquedos. E eram brinquedos parados ali do centro do Recife, tipo aquelas bonequinhas de R$ 1 na época, na década de 90. E a gente ficava super animado, estudando a Bíblia, e assim foi a nossa criação. Mesmo diante das situações que a gente vivia, no lar que a gente vivia, num ambiente tão pesado, ela sempre fez questão de fazer a gente sentir o mais leve possível. E isso é engraçado, né? Porque por muito tempo da minha vida eu condenei ela por não ter saído daquela situação. E aí depois eu fui ficando velha e entrei em uma situação um pouco parecida. E aí eu comecei a perceber, velha não, mas madura, comecei a perceber como foi difícil para ela e como ela foi forte. Apesar dela me considerar forte pela minha personalidade e ela não ser do tipo que fazia gritos e devolvia aquilo que levava, hoje em dia, óbvio, ela se defende muito bem, como ela diz, aquilo dali foi um professor para a vida dela, mas como ela foi forte, muito mais do que eu, que não teria aguentado um pedaço do que ela aguentou. Mas toda aquela situação gerou em mim muita insegurança, medo, e o modo sobrevivência estava muito forte a todo tempo na minha vida, não houve descanso. Então a todo momento eu tinha que estar ligada, porque poderia acontecer alguma coisa, e mesmo nos dias que não tinha, não acontecia, aquele corpo preparado ali para qualquer tipo de situação não era uma situação saudável e boa para uma criança. E mesmo assim eu cobrava de mim, eu precisava ser aqui e resolver aquilo, precisava fazer alguma coisa pelaquela situação, eu precisava nos tirar daquela situação, e aí eu comecei a se tornar a menina que se defende, que responde aos outros, que realmente se arma. E aí hoje em dia, eu bem mais feminina, graças a Jesus, pela transformação que fez em mim, e a energia feminina que ele foi criando em mim ao longo da minha transformação, e meu marido, o meu atual marido, eu percebo como a minha energia masculina sempre esteve alta por conta dessas coisas que vieram da minha infância. E aí, eu lembro que inúmeras vezes durante a noite eu e meu irmão estávamos dormindo e a gente dormia na mesma cama, assim, no colchão no chão, a gente não tinha cama nessa época. Meu irmão acordávamos chorando, eu lembro de ver ele desesperado algumas vezes. Imagina uma criança de 6 anos 3 horas, 2 horas da madrugada, tá ali dormindo e acorda com alguém puxando a sua mãe, ou arrastando pelos cabelos, ou coisas assim que não vem ao caso. Óbvio, quando você tá nome de ninguém aqui nesse vídeo, eu acho que todo mundo é bem adulto e o propósito aqui não é apontar ninguém, mas mostrar que mesmo que a história da sua vida seja a pior de todas, segundo você, segundo as circunstâncias, o Senhor consegue usá-las para cumprir o propósito dele. O Senhor consegue tratar a gente para fazer a vontade dele. E pode trazer perdão para a dor, limpar coração com angústia e mágoa. Ele consegue fazer de situações ruins, seja por escolha nossa, seja por decisões de outras pessoas, por maldade de outras pessoas. E do ruim ele consegue fazer algo bom. Ele sempre consegue extrair algo bom. E a Bíblia fala que ainda que um pai e a mãe esqueçam de um filho, o Senhor não nos esquece. E Ele nos acolhe, independente, sabe, da circunstância. E inúmeras vezes nessas situações eu me apegava ao que Jesus falava, me apegava àquilo que eu aprendi a minha infância toda, sabe? De que Deus é o meu socorro, meu refúgio bem presente. E nas situações de angústia é para Ele que a gente recorre mesmo. E mesmo sendo tão infantil, tão criança na época, né? 6, 7, 8 anos de idade, isso foi trazendo para mim uma maturidade que ia muito além da idade que eu tinha de documento. Eu me lembro que nesse mesmo período, por volta dos 5 anos, eu comecei a sentir muitas dores no baixo ventre, assim, no abdômen. O que sempre que ia no médico, sempre que a gente ia no hospital, sempre que ia numa emergência, minha mãe ia comigo, todas as vezes os médicos diziam que era um gase ou que era cólica, coisa normal, e aí o que era passado era sempre Lufetal. Lufetal resolvia aqueles problemas e foi assim por anos e anos da minha vida. E além disso, eu comecei a ter convulsões. Até então, se eu não tivesse tido o diagnóstico que teve depois,
seria algo que poderia ter sido associado ao contexto familiar ali, né, da frequência de violência, de agressões, humilhações e tudo mais. Mas chegou um dia, e aí chegou um dia em que uma prima minha estava internada no hospital, que ela tinha um problema de rins e ela acabou se internando nesse período. Eu tinha por volta de 9 anos de idade, e eu e minha mãe foi visitá-la nessa internação. Eu lembro que a gente chegou no hospital e desde manhã, logo cedo, eu já estava com esses incômodos no pé da barriga, né? Já estava reclamando dessas dores que começaram leves e foram piorando ao longo do dia. E como a gente sempre acabava tomando medicação quando passava pelo médico, eu lembro que eu comentei com minha mãe assim: mãe, antes de ir para casa, vamos passar no médico, a dor tá incomodando. E aí a gente optou por ficar ali no hospital e ser atendido, né, pela pediatra e tal, emergência ali. Quando a gente foi atendida pelaquela médica, porque de fato o Senhor, Ele cuida de todos os detalhes. A minha infância toda, todos os médicos que passaram não perceberam nada de estranho. Era sempre só de olhar: ah, mãe, ela tá com dorzinha na barriga, dá Lofetal. E era sempre essa medicação. E eu lembro que naquele dia específico, foi uma doutora que me atendeu, e ela fez: mãe, eu vou dar uma olhadinha aqui por baixo da roupa dela. E ela foi tocando ali na minha barriga. E eu lembro que ela falou bem assim: mãe, eu tô sentindo uma coisa estranha aqui na barriga dela. Eu vou passar a senhora para ir com ela, né, fazer um ultrassom aqui na clínica próxima. Para quem mora em Recife sabe que ali na Ilha do Leite, né, Unimed, esses planos de saúde, tem muitos hospitais próximos, então era tudo muito perto um do outro. O hospital que eu estava na época, né, que eu fui atendido na emergência, era o Hospital Santa Catarina, que não existe mais, na década de 90. E a gente foi, né, a gente foi até caminhando, eu conversando com ela, tudo normal. Fiz o exame, a gente fez o exame, e eu lembro que os médicos na hora disseram: mãezinha, eu vou falar com a senhora sozinha. E aí pediram para eu sair da sala, fiquei, né, obviamente, sob supervisão de alguém fora da sala, e aí falaram para minha mãe: mãe, eu tô vendo um cisto no ovário direito dela. E ali minha mãe meio que ainda não tinha caído a ficha, a gente pegou o resultado do exame, voltamos lá para a pediatra, e aí foi quando ela viu, né, o exame e foi mais detalhada, falou para minha mãe, disse: ó, a gente vai precisar fazer outros exames, mas ela tá com um cistozinho no lado do ovário direito. Eu lembro que ali começou meio que uma outra prova, né? Foi uma prova em cima de uma prova que a gente já passava. E naquele dia específico, eu lembro que eu voltei com minha mãe de ônibus para casa, a gente meio que não entendia, mas sabia que Deus estava no controle, né? Se passarem pela morte do Senhor, Ele vai preservar a vida. Isso é uma promessa, e eu me agarro desse versículo minha vida toda, porque o Senhor sempre esteve comigo todas as vezes que eu passei pela morte. E eu lembro que minha mãe chorava no ônibus, escondida, assim, com vergonha, tímida dentro do ônibus, a gente olhando pela janela, orando, conversando com Deus. Eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas ela tinha um entendimento maior do que eu. E a gente fez todos os exames, e após fazer, né, os exames, acabaram sendo o diagnóstico de que era um tumor. Ia se precisar retirar. E com 9 anos de idade, tirar o tumor do ovário direito. Eu lembro que foi dito para ela na época que eu ia seguir a vida normal, não ia mudar nada na minha vida. Mãe, a gente vai tirar o ovário direito, ela vai menstruar normal, vai viver a vida dela normal como mulher, vai ter filhos, vai fazer tudo normal. E era tudo novo, gente, tudo novo. Imagina, hoje em dia a gente não tem tantas informações, mesmo assim tem muito acesso. Imagina isso na final da década de 90, perto dos anos 2000 ali. A gente fez, né, todos os exames, o diagnóstico veio, e aí teve que ser marcada uma cirurgia. Precisava ser retirado o tumor. E eu lembro que os médicos informaram ela que a princípio a cirurgia poderia ser só ali naquela região ali para remover o tumor próximo ao ovário, mas os médicos acabaram optando por fazer a retirada do ovário direito completo para evitar qualquer problema futuro, né, pelo que eles tinham avaliado nos exames, e aí abriam mais um pouco. Então, uma cirurgia que era para ser bem pequena, e não reclamo quanto a isso, mas só conta a história mesmo,
colocaram aquele negocinho no nariz, né? Um segundinho eu já tinha apagado e a cirurgia demorou bastante. Eu lembro que o pós-operatório não foi tão bom, diante das circunstâncias, né? Fiquei cerca de 72 horas no hospital ali e a gente dormia no chão na época, na casa, né? A gente não tinha cama e não tínhamos sofá ainda também. Tínhamos carro importado na porta. Algumas coisas que convinham também muito boas dentro de casa, mas coisas que não eram do interesse também não tinha. O que aconteceu é que no pós-operatório a gente voltou para casa e nesse dia em específico eu lembro que teve uma confusão no caminho para casa. Eu tinha saído do hospital, estava voltando e eu lembro que minha mãe tinha conseguido feito algumas movimentações, né, e conseguido dinheiro de comprar uma cama de solteiro, era uma cama tubular na época, para que eu conseguisse dormir. Afinal eu tinha feito uma cesárea com 9 anos, bem dizer, e precisava ter um repouso para ver o resultado do que ia ser feito, né, do tumor que tinha sido retirado, para ver se precisasse fazer quimioterapia ou não. Fui para casa e eu lembro que no caminho teve essa confusão em si, e eu lembro muito bem de absorver tudo isso no carro, né, no caminho para casa, justamente por conta dessa questão, né? Minha mãe tinha conseguido a cama, mas no período em que eu estava internada, né, ela conseguiu às pressas, assim, e não tinha sido montada, não tinha sido colocada no lugar, não tinha sido feito nada que era o mínimo que precisava. E aí teve uma confusão e confusão vai e vem, houve aquela ameaça ali de então quer descer do carro para ir a pé vocês? E a gente acabou, minha mãe se conteve, ficou dentro do carro ali, a gente foi para casa. Me lembro de depois de ter chegado em casa após cirurgia, fiquei em pé um pouco, depois tive que sentar numa cadeira enquanto isso era resolvido. E aí minha avó, falecida avó Noêmia, deu um suporte à minha mãe, na época ela era bem mais nova, e ela ajudou minha mãe ali, ia lá, ajudava com relação à limpeza e tal, no que podia, e fiz esse pós-operatório aí, fiquei boa, né, da cirurgia, mais ou menos, né, porque a gente sabe que incomoda, era tosse, era muita dor para uma criança de 9 anos. E saiu o resultado do tumor lá, né, que tinham feito para saber se precisava fazer quimioterapia ou não. O resultado foi que eu tinha que fazer quimioterapia. E aí, no mês seguinte, a gente já estava fazendo tudo aquilo que precisava para que começasse o processo de sessões de quimioterapia. Eu fiz as sessões na época no Hospital Oswaldo Cruz, lá em Recife. Não moro em Recife hoje, mas foi lá em Recife, no Oswaldo Cruz. E eu lembro que no primeiro dia eu não tinha muita noção de como ia ser. Nem minha mãe, acredito eu, que sabia como era naquela época. A gente chegou pela manhã muito cedo e todos os dias que eu fui fazer quimioterapia, quem me levou foi meu avô falecido Francisco, que é o meu pai. Para mim, ele foi o meu pai minha vida inteira, em todos os sentidos do que ele pôde fazer. Ele se fez presente nesse sentido. E eu lembro que ele me levava todos os dias, a gente ia no carro que ele pegava emprestado, né? E ele ia me levando escutando Fernando Mendes, decorei todas as músicas de Fernando Mendes nessa época, que ele ia escutando Fernando Mendes todos os dias que ele me levava. E aí ele me deixava lá com a minha mãe, a gente chegava pela manhã, começava, às vezes começava cedo, que a gente sabe que o hospital público tem esse problema com relação ao horário, e eu lembro que às vezes quando a gente começava no meio da manhã, as sessões, a gente saía do hospital por volta das 4 horas da tarde e voltava para casa de ônibus. Eu lembro que minha mãe ralou pra caramba muitas vezes para conseguir essa questão do dinheiro da passagem e da volta, porque a gente voltava de ônibus para casa depois de fazer as sessões de quimioterapia. E a gente ia só com aquele dinheirinho da passagem, porque lanche realmente não tinha dinheiro sobrando, ela não tinha. E como o hospital era público, né, às vezes a gente não estava internada, que normalmente eles só liberam uma alimentação para quem está internado. E eu lembro que às vezes que a gente lanchava lá dentro era quando o senhor usava alguém para nos dar da alimentação, né, do pessoal que estava internado lá no hospital, ou quando tinha algum evento no hospital que muita gente ia lá fazer evento de doação, essas coisas assim, passava dando lanche. E aí a gente lanchava ali dentro do Oswaldo Cruz. E também me recordo que nesse processo, às vezes demorava muito para começar, e aí a gente começava as sessões lá perto da hora do almoço. Quando isso acontecia, a gente chegava de manhã cedo, 5 horas da manhã já tinha que estar lá,
e só chegava em casa por volta das 7 horas da noite. E aí no outro dia tinha que ir novamente. Eu lembro que foi o ano de 2000 todo nesse ritmo aí. A gente fazia 5 sessões, eram 5 dias de sessão de quimioterapia. Então, chegando pela manhã, saía à noite, sem hora para acabar. Então, é muitos soros que tinha que tomar na época. Eu lembro que tomava soro fisiológico, tomava remédio para enjoo, né, na veia ali no soro. E tinha a própria quimioterapia, né, que ela era tão forte que não poderia ser exposta à luz. Então, ela vinha toda encapada ali, toda coberta, porque qualquer flecha de luz que pegasse, ela perdia o poder dela. E aí eu saía de lá normalmente com muito enjoo. Eu lembro de vomitar inúmeras vezes depois de sair da quimioterapia e quando chegava em casa isso piorava e ao longo dos dias seguintes. E mexia com tudo, né? Com o sistema imunológico como um todo. E aí logo após esses 5 dias, que eram 5 dias inteiros de sessões de quimioterapia, eu tinha que fazer 7 dias de injeção. E eu lembro como a gente não tinha condições, né? Minha mãe não tinha condições de estar indo se deslocar para o hospital todos os dias. Essas injeções foram aplicadas pelo falecido seu Rubens, enfermeiro ali do R6. E Dona Zefinha, acho que quem é do bairro que eu morava conhece. Minha mãe falou com eles, conversou com eles, explicou a situação. E ele fez sem cobrar um centavo. O Senhor, ele usa pessoas para curar pessoas. Ele pode fazer por ele mesmo, mas ele sempre vai se usar, assim que possível, de pessoas para curar pessoas. E ele se usou ali daquele casal que talvez nem todo mundo conheça, mas não estava interessado no holofote, porque ninguém soube disso, ninguém sabia disso. Só estava interessado em fazer o que era certo e aquilo que vinha no coração deles de fazer. E aí, toda vez que acabava esses 5 dias de sessões de quimioterapia, todos os dias eu ia lá na casa deles e aí tinha que aplicar, né? Um dia a injeção era num braço, outro dia no outro dia no braço. E aí, depois de 5 dias de quimio, mais 7 dias de injeção, tinha que tá indo nos hospitais, né, que era direcionado pelo Hospital Oswaldo Cruz, para fazer todos os exames, as baterias de exame. E esse era o ciclo do mês. E assim você vivia dentro do hospital. Foi um ano dentro do hospital. E aí esses exames iam desde todos os tipos de exame de sangue até ultrassom, e aí entrava tomografia, cheguei a fazer ressonância, lembro, e para poder acompanhar esses processos de quimioterapia. Lembrando que eu tinha 9 anos na época, então eu tive que parar a escola. Eu lembro que eu parei na quarta série por um ano. E esse era o ritmo. E eu lembro que logo no comecinho da quimio, eu lembro que eu tinha convulsões, né? Então, quando eu era mais nova, a partir dos 5 ali, eu tava brincando, podia estar em casa, podia estar escrevendo, deitada numa rede, como aconteceu algumas vezes. Do nada, a convulsão começava e aí meu rosto entortava todo, minha língua entronchava e aí eu entrava em processo de convulsão e minha mãe vinha e fazia todo o procedimento. E logo no comecinho dessa quimio, eu tive uma convulsão. E foi ali que a minha mãe me pegou nos braços e teve a filha dela morta.